Olá, meus caros alunos, sejam todos bem-vindos aqui a mais uma das nossas correções. Aqui é seu professor Todai, fazendo aí a correção da prova Unicamp 2025, questão número 13. Uma questão aí muito bacana, pessoal, onde nós temos aí no item A a parte de energia mecânica e no item B lá a parte de Snell, de ótica, quando você tem aí a refração. Vamos lá, vamos verificar então o que a Unicamp pediu nessa bonita questão aí de item A e B, que para o aluno que estava bem preparado não teve muita dificuldade, não, ela cobrou trivial, tá bom? Vamos lá então, turma. Bom, então questão 13 aí, segundo dia, tá bom, pessoal? Da prova da segunda fase. Lembrando que a prova da segunda fase ela tem 2 dias. O primeiro dia somente com 2 questões interdisciplinares, você encontra nessa mesma playlist. E depois ela tem aí 6 questões no segundo dia, que aí dependendo da área que o aluno for prestar, ele pode fazer ou não. Vamos lá então. Nas Olimpíadas de 2024, os atletas foram avaliados com o emprego de metodologias modernas e conceitos de física em diferentes modalidades esportivas, para análise dos movimentos e diagnóstico de desempenho. Muito bem. Então, item A, turma. Nos saltos ornamentais, os atletas saltam da ponta da prancha, causando uma flexão que o impulsiona para cima. A figura A, ela ilustra então a relação entre a força aplicada pelos atletas e o deslocamento gerado pela prancha, no qual atua então como se fosse uma mola, tá certo? Sobre o atleta. Muito bem. Considere uma perda de atrito de 10% na energia potencial elástica. Então você sempre tem um pouquinho de perda aí, né, gente? Qual é a altura vertical máxima que um atleta de 72 quilos de massa atinge ao flexionar a prancha de modo a deslocar a sua ponta a uma distância, né, de deformação de 40 centímetros, tá? Então ela vai ser deformada em 40 centímetros, ele tem 72 quilos, desprezando 10% dessa energia perdida por atrito, ele quer saber, pessoal, em relação à prancha de repouso, qual vai ser a altura atingida. E ele tem um gráfico aqui que te mostra a força em relação ao deslocamento, tá bom? Vamos lá então para o item A, como eu falei, uma questão trivial, desde que o aluno esteja aí bem preparado, ele não ia encontrar dificuldades. Vamos lá então, turma, vamos determinar então essa altura que ele pediu, né? Então lá do gráfico que ele deu na figura A, a gente vai tirar o que, pessoal? A intensidade da força, né? Que ele deu. Ó, vou mostrar o gráfico para vocês aqui. Vamos lá. Então nós temos o seguinte, turma, do gráfico que ele deu, eu tenho a deformação, não é isso? Muito bem. Se eu tenho a deformação da prancha que foi de 0,4 metros, então vamos pensar o seguinte, turminha. Aqui está o nosso micrinho, tá? Ó, aqui está a prancha, né? Ó. O micrinho ele está bem na ponta aqui, tá certo? Ó. O que vai acontecer com ele, turma? Ele vai dar uma deformada aqui na prancha, ela vai dar uma pequena, um delta X aqui, ó, vai dar um pequeno deslocamento que vai impulsioná-lo até uma altura máxima. Nessa altura máxima, a energia cinética dele é zero, né, turma? Ele só vai ter o quê? Energia potencial gravitacional, né, pessoal? Ele vai ter mgh. Então, o que, que nós vamos ter? Nós vamos ter que 90% dessa energia potencial aqui, turma, 90%, né, desta energia elástica aqui, ó, tá? Ela vai ser convertida em mgh, que é essa altura que ele quer aqui, ó. Tudo bem? Energia cinética nesse ponto é zero, porque ele para, né? Na altura máxima que ele para, depois ele cai, tá bom? O que ele deu, Todai? Ele deu o 40, né, turma? Você entra no gráfico e rebate aqui na vertical. Você vai encontrar 8, 10 a terceira. Então foi aqui que eu encontrei 8.000 newtons de força, tá legal? Bom, e agora, Todai? Agora é o seguinte, turma, a gente tem uma propriedade que diz que o trabalho, né, ele é numericamente igual à área do triângulo, tá, pessoal? Então, se eu pegar num gráfico de força vezes deslocamento, se eu pego a área, né, pessoal, numericamente essa área aqui, ela é igual ao trabalho, tá bom? Aí você vai falar, mas por que você está recorrendo a isso? Porque eu não tenho K, né, pessoal? Eu não vou ter como descobrir o K aqui da energia elástica, porque seria kx quadrado sobre 2. Então, quando você não tem o K, você recorre então à propriedade de que o trabalho, pessoal, é numericamente igual ao quê? A área, tá bom? Ó, essa era uma propriedade, porque teve aluno que ficou maluco aí, ele ficou procurando o K, né, da energia potencial elástica, e ele não achou, tá bom? Outro cuidado que você tinha que tomar, qual que era? Você não pode pegar a energia total, você tem que pegar só 90% dela, tá?
Por quê? Porque 10% delas serão perdidas em forma do quê? De atrito, tá, pessoal? Então 10% se perde, só chega aqui em cima, ó, 90% dela, tá bom? 10% vai ser perdido. Então vai ficar assim, ó. Energia potencial gravitacional vai ser 90% da área, que é do trabalho aqui, tá bom, pessoal? Muito bem. Então bora lá, turma. Energia potencial MGH. Por que não tem cinética mesmo, Todai? Porque quando ele chega no ponto máximo aqui, pessoal, a altura é zero, tá? Então não tem energia cinética aqui, só tem potencial gravitacional. Ela é igual a 90% da área. A área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2, né? Então, a base é o deslocamento, que é o ΔX. A altura é a força dividido por 2, né? Então, é F ΔX dividido por 2. Fazendo essa propriedade, você não precisa do K. Essa era a grande charada aqui do exercício para o aluno que ficou procurando o K desesperado, né? Tem que conhecer as propriedades de área, viu, pessoal? Muito importante. Multiplicando em cruz agora para isolar o H, vai ficar 0,9F ΔX dividido por 2mg. Tá? Agora é só substituir, né, turma? Vamos lá? 0,9 vezes a força, que é 8.000, que a gente tirou do gráfico, 8/10 a terceira. O ΔX é 0,4. Por que 0,4? Não era 40? É, mas você está trabalhando aqui, pessoal, no sistema internacional, né? Com energia. Então você tem que trabalhar com newtons, né? E com metros, senão a coisa fica complicada aqui, tá bom? Joga para 0,4. Duas vezes a massa, que é 72 quilos, que ele deu do micrinho, e o G, que é igual a 10, tá? Então vamos lá, turma. 9 vezes 8 aqui, 72, vezes 4, 288, 2.880, né? E aqui também, né, pessoal? 2 vezes 72, 144 vezes 10, 1.440. Cortou, cortou. 288 dividido por 144, 2 metros, matou o item A aí por conservação de energia, tá? Não acredito que você tenha tido muito trabalho aí, foi o que eu falei, pessoal. O aluno não está bem preparado, conservação de energia, né? Energia na hora que ele salta da prancha tem que ser igual à energia que ele, na hora que ele começa ali a descida. Energia potencial elástica é igual à energia potencial gravitacional. A única coisa aí é que energia potencial elástica você não tinha o K, então a única alternativa era você recorrer à área do gráfico, que é numericamente igual ao trabalho, tá, pessoal? Que é a mesma coisa que a energia elástica ali, tá bom? Vamos para o item B, então, vamos lá. Item B é uma questão tranquila sobre Snell, né, pessoal? Quando você já vê essa figurinha do raio refratado, raio refletido, raio incidente, você já automaticamente lembra de Snell. Vamos lá. Câmeras em diferentes posições facilitam a análise dos movimentos e trajetórias em diferentes modalidades esportivas. Você já percebeu que a temática da prova era esporte. Algumas câmeras usam polarizadores para facilitar a visualização do objeto em movimento, com redução de reflexões vindas da vizinhança. Em função dos polarizadores, é otimizada quando essas reflexões indesejadas ocorrem na condição em que o raio refletido e o raio refratado formam um ângulo exatamente de 90 graus, tá? Muito bem. No caso, o ângulo de incidência é conhecido como o ângulo de Blaster, tá? Que é o ΔB aí. Muito bem. A figura B mostra então um raio que incide na interface do ar com um meio de índice de refração que a gente não sabe qual que é N2 aqui, tá bom? O ângulo de incidência, então, θ1 é igual a θB, que é igual a 60 graus, tá? Calcule, então, o índice de refração N2, é isso que ele quer aí, né, pessoal? E ele deu algumas informações para vocês, como, por exemplo, aí, o seno, né? O seno dos 60, pós de Snell, né, da lei de Snell. E o cosseno de 60 também ele te deu, e a tangente aqui só está dando para, na verdade, aí te atrapalhar, né? Você não vai precisar dela, não. Então vamos lá. Primeiro a gente vai começar com uma parte matemática da coisa, pessoal. Depois a gente vai para a lei de Snell, tá? Então, pela primeira lei da reflexão, né? Vocês lembram disso, pessoal? O ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. Então, é a primeira lei da ótica, né? Quais são as duas leis? A primeira é a lei que diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido, e a segunda diz que eles pertencem ao mesmo plano, eles são coplanares, né, turma? Tá bom? Então aqui a gente sabe que o θ1 ele tem que ser igual ao θ1 linha, tá? Então esses dois ângulos aqui, o de incidência e o refletido, eles têm que ser igual. Isso é basicão, né, da física, o aluno vai saber lembrar disso daí, tá? Depois, turma, vamos lá. Já que o θ1 mais 90 graus, né, mais o θ2 tem que dar 180 graus, então com isso aqui a gente consegue descobrir o valor de quem? De θ2, né? Porque se o θ1 linha é 60, aqui a gente tem o 90 que ele deu dessa informação aqui, né, pessoal? Ó, ele fala
Ó, a função dos polarizadores otimiza quando as reflexões indesejadas ocorrem, em que o raio refletido e o raio refratado formam um ângulo de 90. Então, o refletido e o refratado aqui, ó, tá vendo, pessoal? Tem um ângulo reto aqui, ó, tá bom? 90 graus os dois aqui, entre o refletido e o refratado, ele deu, tá? Então, se você tem aqui esse 90 mais esse θ1 e mais esse θ2, pessoal, nisso aqui no total tem que dar quanto? Tem que dar 180 porque é meia volta, né? Tá certo? Então, você consegue descobrir o valor do θ2. Tudo bem, pessoal? Então, ó, bem tranquilo aqui, eu acho que não vai ter muita dificuldade de você descobrir o θ2 aqui, tá? Então, você tem esse θ1, ele vale quanto? Ele vale 60. Esse cara aqui vale 90. Quanto vale esse cara aqui? Veja que eu tenho uma meia volta, né? Meia volta é quanto, Todai? Meia volta é 180 graus. Então, para preencher, isso só pode ser 30, né? Então, θ2 só podia ser 30 graus aqui. Se você não soubesse o θ2, você não ia ter como aplicar em Snell. Agora ficou uma grande tranquilidade ao tal do não sei, não sei. Lembra dele, pessoal? Não sei, não sei. A lei de Snell, ela diz que o índice de refração do meio 1 vezes o seno do θ1 é igual ao índice de refração N2 pelo seno do θ2, tá? Então, N1 ele deu, que é o ar, que é 1, tá? O seno de 60 ele vai dar também, né, pessoal? Tranquilo. O N2 é o que eu quero e o seno de 30 ele também forneceu para vocês aqui, né? Que é o cosseno de 60. Cosseno de 60 você sabe que é igual ao seno de 30, tá bom? Que é meio, né? Muito bem. Então ficaremos aí, pessoal, com 0,87 aqui, que foi o valor que ele deu. A gente sempre segue o valor que deu. Professor, mas não é raiz de 3 sobre 2? Não, gente, sempre segue o valor do examinador, tá legal? Se ele deu em decimal, vamos trabalhar em decimal, tá? N2 vezes meio, né, pessoal? Então, o meio passa para cá, dividindo, passa multiplicando, né? Então, 2 vezes 0,87 vai dar aí 1,74, que é o índice de refração aí, provavelmente, desse meio 2 aí. Tá bom? Tranquilo, né, pessoal? Um exercício de geometria bem simples, depois a aplicação da lei de Snell. Não acredito que o aluno tenha tido dificuldade no item B, não. Também no item A, também não creio. Uma questão aí considerada média para o aluno que está preparado, não teve nenhum problema, não. Tá bom? É isso aí. Um grande abraço. Qualquer dúvida, deixe no seu comentário aí, pessoal, e até a próxima.